outra parada importante sobre advocacia administrativa, prevista lá no artigo 321 do Código Penal, que eu peço que vocês deem uma olhada, é porque se essa advocacia administrativa que acontece quando o funcionário público, né, patrocina interesses particulares perante a administração pública, vejam que o interesse particular que ele patrocina perante a administração pública não precisa ser um interesse ilícito, tá? Não precisa, não. Se for um interesse ilícito, nós vamos ter uma qualificadora no parágrafo do artigo 321. Mas se for um interesse ilícito, nós vamos usar, vai ser crime, e nós vamos usar o caput do 321. Mas eu te peço mais cuidado ainda com esse lance de advocacia administrativa, tá? Sabe por quê, meus amores? Lembra daquela parada que eu falei pra vocês logo no início, assim, da aula, a respeito dos nomes que se dá aos crimes, né? Os nomes que nós damos aos delitos, né? O crime, por exemplo, de advocacia administrativa é o nome do crime do artigo 321 do Código Penal. É o nome do crime do artigo 321 do Código Penal. Nome. Acabou. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque existe o crime de patrocinar interesses particulares perante a administração tributária. E nesse caso, eu não vou usar o artigo 321 do Código Penal. Nesse caso, eu vou usar o crime do artigo 3º, inciso 3, da Lei 8.137. Entendeu? E aí, aquele crime ali é um crime funcional contra a ordem tributária. O nome daquele crime não é um crime de advocacia administrativa. Tá? Advocacia administrativa é o nome do crime do artigo 321 do Código Penal. Agora, também tem outra coisa. Às vezes, o agente, ele pode fazer, sabe o quê? Ele pode estar aqui patrocinando interesses licitatórios. Na hipótese dele estar praticando, dele estar aqui patrocinando, direta ou indiretamente, interesses perante a administração para a instauração de uma licitação ou para a celebração de um contrato, cuidado com 337G do Código Penal. E esse crime não tem nome de advocacia administrativa. O patrocínio de interesses particulares perante a administração pública, dando aso à celebração de um contrato ou à instauração de uma licitação cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário, é crime no 337G. Mas escutem, para nós usarmos o 337G, será necessário que o agente patrocine o interesse do particular, que seja instaurada uma licitação ou que seja celebrado um contrato e que esse contrato venha a ser anulado ou essa licitação venha a ser anulada por ato do Poder Judiciário. Não é pela autotutela da administração, não. É por ato do Poder Judiciário. Isso significa, então, meus caros, que para nós usarmos o 337G, nós teríamos que ter essa convergência de fatores. Patrocínio direto ou indireto de interesses particulares, celebração de contrato ou instauração de licitação e anulação do ato anulação da licitação ou do contrato por ato do Poder Judiciário. Caso contrário, nós não poderemos usar. Então, imaginemos, eu patrocino interesses licitatórios perante a administração, mas não chega a ser celebrada nenhuma licitação. Tudo bem, eu não posso responder pelo 337G. Eu vou responder por quê? Minha conduta é atípica? Não! Porque eu tenho como soldadinho de reserva o crime do artigo, que é o artigo 321. Afinal de contas, eu sou uma funcionária pública e eu patrocinei interesses particulares perante a administração. Ou então, se eu, como funcionária pública, patrocino interesses particulares perante a administração para que a administração celebre um contrato, a administração celebra um contrato com a pessoa e esse contrato não é anulado, ou se for anulado, não é anulado por ato do Poder Judiciário. Eu também não posso usar o 337G.
mas não deixei de ter praticado o crime do 321. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a relação entre o 321 e o 3, perdão, e o artigo 3º, inciso 3 da 8.137 é de fato uma relação de especialidade. 321 é geral, aquele crime do artigo 3º, inciso 3 é uma norma especial. Mas, com relação ao 321 e 337G, 321 e 337G, a relação não é de especialidade, é de subsidiariedade. A norma do 321, ela é subsidiária com relação à norma do 337G. Entenderam? Por quê? Porque eu posso estar, sim, diante de uma situação em que patrocine interesses licitatórios e não responder pelo 337G. Entendeu? Se houver ali interesses licitatórios e não acontecerem aqueles fatores todos que eu disse que tem que acontecer, eu vou para o 321. Não, muito boa. Joia? Então, vamos lá. Continuando aqui. Outra coisa. Com relação ao crime de contrabando, algumas questões que costumam cair sobre crime de contrabando, já julgadas pelas nossas cortes superiores, seguinte, ó, colete à prova de bala, essas armas de pressão, e também essa arma de pressão por ação de gás comprimido, isso aí tudo é contrabando, viu, gente? Mas isso não é crime de Estatuto de Desarmamento, não, professora? Não, porque colete à prova de bala não é acessório de arma. E a arma de pressão de gás comprimido, ou então também aquela de ação de mola, ela não é arma de fogo. E lá no Estatuto de Desarmamento só entram as armas de fogo, os acessórios e as munições de arma de fogo. Ah, cuidado. Cuidado, porque tem uma parada especial que se um dia cair, mas muita gente vai errar. Mas você não. Olha pra cá. Preste atenção para o fato relacionado às armas de brinquedo. Como o próprio nome diz, amigo. Se é arma de brinquedo, não é arma, concorda comigo? Óbvio. Se é uma arma de brinquedo, não é uma arma. Arma é arma, brinquedo é brinquedo. Arma de brinquedo não é arma. Fechou. Só que tem um lance, gente. No Brasil, nos termos do artigo 26, salvo o melhor juízo, do Estatuto do Desarmamento, é proibida a comercialização, a fabricação, a exposição à venda de armas de brinquedo, simulacros de arma de fogo que possam ser confundidas com armas de fogo verdadeiras. Como eu disse, não é para você confundir a arma do Buzz Lightyear colorida verde-limão. Não. Eu estou falando de simulacros de arma de fogo que podem efetivamente ser confundidos com armas de fogo. E nesse caso, meu coração, nós não vamos poder usar o Estatuto de Desarmamento. Porque se eu estou falando para você que são simulacros de arma de fogo, eu estou falando para você que não são armas de fogo. São simulacros de arma. Não são armas de fogo. Então, eu não posso usar o Estatuto do Desarmamento. E aquela pessoa que entra no Brasil com esses aparatos não está praticando crime de importação de arma de fogo, de tráfico internacional de arma de fogo. Mas a sua conduta não é atípica. Olha só, preste atenção. Você pode dizer, pô, Cláudia, eu não entendi nada. Vamos lá, vou explicar. Para usarmos a importação de arma de fogo, acessório, munição, tem que ser arma de fogo. Arma de fogo. Se aquilo ali é um simulacro de arma, aquilo não é arma de fogo. E a fabricação e comercialização daquilo no Brasil é proibida. 26. Mas não é crime. Não é crime vender aqui no Brasil, fabricar aqui no Brasil, comercializar só arma de brinquedo que pareça com arma de fogo. Não é crime. Mas é um ilícito administrativo, porque isso é proibido aqui no território nacional. Então me diga uma coisa. Se a pessoa vem lá de fora com o simulacro de arma de fogo, entra aqui no Brasil com simulacro de arma de fogo, uma réplica perfeita de uma arma de fogo, né? Parecia muito uma arma de fogo. E ela, então, é parada ali no aeroporto quando chega. Qual o crime que ela pratica? Professora, você disse que não é crime. Não é crime vender aqui, fabricar aqui, mas é crime trazer produtos aqui para dentro que são produtos proibidos, não é?
então a pessoa está praticando crime de contrabando, como também estará praticando crime de contrabando aquele que trouxer aqueles cigarros pirateados. Inclusive, jamais vai ser possível aplicar o princípio da insignificância, tá bom? Entrada não autorizada de cigarro, de explosivo, de gasolina, nunca a gente vai poder usar o princípio da insignificância, tá? Mas entrou com arma, simulacro de arma de fogo aqui no território nacional, isso é contrabando. Joinha? Muito bem. Mas uma outra coisa, sabe aquelas maquininhas de jogo de azar? Aquelas maquininhas que são jogos de azar? Aquilo ali, a entrada daquilo ali no território nacional pode caracterizar o crime de contrabando, tá? Só que nós temos que provar, quando se tem aquelas maquininhas, o contrabando, nós temos, para provar que aquilo ali foi um contrabando, se não é pego na hora que está entrando no território nacional, é preciso que nós demonstremos ali, né, que aqueles equipamentos eletrônicos, aqueles componentes, eles são de origem estrangeira e que eles entraram ilegalmente no Brasil. Então você não pode pegar uma maquininha no meio da rua e dizer que é contrabando. Você tem que provar que aqueles componentes daquela máquina, eles vieram ilegalmente de outro país e evidentemente aquela pessoa de alguma forma participou dessas operações de entrada e de saída. Tá ok? Muito bem. Outra coisa, não esqueça que existe, no que tange aos crimes contra a ordem tributária, a possibilidade de aplicação, crimes contra a administração, a possibilidade de aplicação de princípio da insignificância, hoje com valores bem altos, na faixa de 20 mil reais. Mas esses valores, eles são valores para os débitos federais. Eles não podem ser usados, ou melhor, eles não têm que ser usados para a aferição da insignificância no âmbito dos estados, porque por conta da autonomia dos estados, os estados da federação poderão fixar valores mínimos para suas execuções fiscais, distintos desses 20 mil reais, tá? Lembrar que o pagamento extingue a punibilidade, parcelamento suspende a pretensão punitiva estatal, pagamento a qualquer tempo extingue a punibilidade, parcelamento tem que ser até o recebimento da denúncia segundo a lei, tá? Outra coisa também, com relação ao crime desculpe, gente, com relação. Eu falei que eu tinha um outro crime, eu queria muito falar com vocês. Esse negócio de a gente ter pouco tempo é complicado, mas porque tem que ser mesmo que pode cair, né? O que eu queria lembrar para vocês é o seguinte, meus amores, não vamos esquecer não que houve alterações recentes na lei penal, por exemplo, com relação ao crime de denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa não é mais imputar a alguém a prática de um crime. Provocar a autoridade, desculpe, não é mais unicamente provocar a autoridade, a ação das autoridades, relatando um crime de que se sabe a pessoa inocente. Hoje, para fins de nós caracterizarmos o crime do artigo 339 do Código Penal, é preciso que nós saibamos que não apenas crime, mas se você provoca as ações de autoridade, dá causa à instauração de um inquérito, de um processo, de um PIC do Ministério Público, né? Dizendo que alguém praticou um crime que sabe que a pessoa não praticou, você está praticando denunciação caluniosa. Mas hoje também, quando você faz isso, com relação a atos de improbidade, caracteriza denunciação caluniosa. E também com relação a infrações ético-disciplinares. Você diz que a pessoa praticou um ato de improbidade que a pessoa não praticou. E deu aso à instauração de um procedimento. Eu repito, um processo, um inquérito civil, uma ação de improbidade, uma ação penal, um inquérito policial, um PIC do Ministério Público. Isso é crime de denunciação caluniosa. Quer dizer, hoje não é mais apenas provocar imputando a prática de um crime. É provocar a ação de autoridade, dando causa à instauração dos procedimentos, imputando a prática de um crime que sabe que a pessoa não praticou, de uma infração ético-disciplinar, que sabe que a pessoa não praticou, ou mesmo de um ato de improbidade, que sabe que a pessoa não praticou. Então, cuidado com isso. E eu também queria muito que vocês tomassem cuidado com uma outra coisa importante aqui, que é uma decoreba. Você, pô, professor, isso é uma decoreba, professora. Mas, infelizmente, às vezes a gente tem que decorar. E uma decoreba que é muito importante diz respeito a esses crimes de denunciação caluniosa,
autoacusação falsa e falsa comunicação de crime. Sabe por quê? Vamos lá nos artigos para você fazer algumas observações que são importantes, que às vezes a gente não vê. Ó, por exemplo, quando a gente fala de denunciação caluniosa, pode ser crime, infração ético-disciplinar, ato de improbidade e até contravenção. Contravenção, professora, sim. Provocar a ação da autoridade imputando à pessoa uma contravenção que você sabe que a pessoa não praticou, tá aqui, ó, no artigo 339, no seu parágrafo 2º. Então, você pode ser crime, contravenção, ato de improbidade ou infração ética administrativa. Ou ética disciplinar, perdão. Comunicação falsa é de crime ou contravenção. Qual a diferença entre a denunciação caluniosa e a comunicação falsa de crime ou contravenção? É que na comunicação falsa de crime ou contravenção, você não imputa a uma pessoa. Você diz que aconteceu um crime que não aconteceu, uma contravenção que não aconteceu, mas você não está imputando a alguém. E já na denunciação caluniosa, está imputando a alguém e dando aso à movimentação do Estado com a instauração de um procedimento. Agora, cuidado com a autoacusação falsa. A autoacusação falsa, gente, que não é uma ofensa ao princípio da alteridade, porque é um crime contra a administração, não é um crime contra a pessoa que está se autoacusando, é um crime contra a administração, porque afinal de contas, para a administração não interessa um culpado, para a administração interessa o culpado, tá? E no crime de autoacusação falsa, só pode existir o crime de autoacusação falsa quando a pessoa se acusa perante a autoridade, não é perante o vizinho, não, perante a autoridade de um crime que não aconteceu ou que foi praticado por outra pessoa. Mas se a pessoa se acusa perante a autoridade de uma contravenção que ela não praticou, não é autoacusação falsa. Porque a autoacusação falsa é só acusação de crime. A pessoa se autoacusa de um crime que ela não praticou. E, meus amores, com relação a crimes contra a administração, nós temos aí a questão do falso testemunho, que é um crime de mão própria. E lembrando, 342, lembrando que se a pessoa... Só que o falso testemunho não é só falso testemunho, é falso testemunho, falsa perícia, falsa tradução, falsa interpretação. Mas que se a pessoa se retrata antes da primeira sentença, no processo onde ela deu o falso testemunho, por exemplo, está extinta a punibilidade pela retratação. E lembrar, é possível que uma pessoa te ofereça uma vantagem, uma pessoa, um particular ofereça uma vantagem para a testemunha, ou a pessoa ofereça uma vantagem para o perito fazer uma perícia falsa, para o tradutor fazer uma tradução falsa, para o intérprete fazer uma interpretação falsa. Qual é o crime dessa pessoa que ofereceu essa vantagem, hein? Você pode pensar assim, pô, o perito é funcionário público, ela ofereceu, então isso é corrupção ativa e você errou. O crime é do artigo 343 do Código Penal. Lembre-se que o 343 é uma exceção pluralística com relação ao crime do 342. Essa questão já foi perguntada em provas do Ministério Público mais uma vez e o povo erra. Um beijinho no seu coração e até a nossa próxima aula.